Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Terceira live que estamos fazendo. Já mandei o convite para o nosso convidado de hoje, Joner. É só ele aceitar lá, vamos ver. Deixa eu encaminhar novamente. Joner, achou aí o convite? Aí. Fala, Boa Darlan, noite, tudo Joner. bem? Tudo bem contigo? Opa, tudo tranquilo, graças a Deus, tudo bem. Maravilha, maravilha. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Já pedir para quem está aí, pega aqui essa aviãozinho ali do lado, marca as pessoas que você acha que é interessante e está nessa live com nós hoje. Que isso daqui é nada mais, nada menos que um bate-papo, não é, Johnny? Exatamente, um bate-papo descontraído, né, Darlan? Com certeza, com certeza. Afinal, todo mundo tem seu trabalho, seus compromissos, né? E não é fácil Não, chegar aqui no final do dia, tanto para nós falarmos e tanto para as pessoas entrarem e ficarem acompanhando nós falarmos sobre exatamente. temas, né? E hoje o tema, acredito que é de grande interesse de muitos, locação imobiliária. Afinal, Provavelmente, né? Afinal, eu acho que na vida nós temos três cenários. Se nós não estamos em um lar que é de família, nós estamos num lar que é locado ou estamos num lar que é nosso comprado, né? Então, essas três situações. Exato. E nós, aqui no nosso dia a dia, temos muitas situações que as dúvidas são bem grandes. Mas o pessoal já entrou aí e, antes de mais nada, quero agradecer a tua presença, Joana. Nós falamos em nome do Núcleo Imobiliário de Caçador também, né? Joana, ele é gerente da Imobiliária Belo e também Sim. é integrante, membro do Núcleo Imobiliário de Caçador da ASIC. E convidei o Joner justamente porque ele tem no seu dia a dia compromissos diários sobre locação. Já afinal ele trabalha na imobiliária Belo e é uma das maiores carteiras de locação de Caçador, então tem uma vasta experiência. Antes de mais nada, quero te dar a palavra, se apresente e fique à vontade, Johnny. Obrigado, Darlan, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Acho que, como você disse, o assunto é extenso, é um assunto que a grande maioria das pessoas já precisou em algum momento da vida, se não precisou ainda, vai precisar. Né, é interessante conhecer um pouco do assunto sobre locação, porque a maior parte das pessoas um dia alugou ou vai alugar um imóvel, ou né, Exatamente. também vai ter imóveis para alugar, né? Vamos torcer que todo mundo tenha imóveis para alugar também, né? Todo mundo que Com está vendo certeza. a gente, que possa ter mais de um imóvel e possa ter imóveis alugados, então, né? Uhum. Como você disse, né, eu sou gestor da Imobiliária Bela aqui em Caçador, a gente também faz parte do núcleo, né, nós dois, você e eu, fizemos parte do núcleo imobiliário da FIC. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, vivi minha vida, comecei minha vida profissional em Florianópolis, trabalho no mercado imobiliário há 19 anos já, comecei lá como office boy, Putz, e 19 anos, rapaz. 19 anos de mercado imobiliário. Eu sou um nenezinho perto de você, então. É, não imagino. São 19 anos no mercado imobiliário, claro que nem todos eles, não foram em todos os anos que eu sou corretor de imóveis, eu sou corretor de imóveis há menos tempo, eu sou corretor de imóveis há 10 anos, aproximadamente. Uhum. Porque a gente sabe que para trabalhar com locação, né, boa parte da minha carreira no mercado imobiliário foi voltada para locação, a gente não é necessário ter um registro no conselho, né? Sim. Então,
são 19 anos aí de experiência em todas as áreas da locação, de venda, etc. Né? E a gente, alguma coisa a gente conhece, né? De locação, de direito imobiliário, locação e também da prática, né? Porque a gente, como você disse, a Belo hoje tem uma das maiores carteiras de locação da cidade e a gente tem situações que ocorrem todos os dias, situações diversas que ocorrem todos os dias, né? E a gente tem que estar preparado, nós precisamos estar preparados para todas essas dúvidas, esses questionamentos que nossos clientes, tanto locadores quanto locatários, nos perguntam. Certo, certo. Muito bem, Johnny, muito bem. E nós, como estamos diariamente, né? Eu, na imobiliária, não atuo na área da locação. Dou um auxílio, né? Obviamente, se precisar, estou lá para auxiliar. Mas eu fico mais na área da venda, porém, a área da locação, se a pessoa se dedicar ali a fazer só isso, tem muito trabalho. Afinal, nós estamos em uma cidade que está em plena expansão. Caçador está faltando imóveis para alocar, né? Tem, né? Sempre sai. Temos demanda e não temos oferta. Exatamente. Então, a procura diária, eu te falar que acho que o pessoal que vem de fora, vem morar em Caçador, procura na internet, procura telefone, e todo dia tem ligações. Por favor, eu preciso de um imóvel para alocar, eu preciso de uma casa, eu preciso de um apartamento, e a gente passa por essas situações, né? Acredito que aí com a rotatividade de vocês é muito, muito, muito maior, né? E a responsabilidade de imobiliária assumindo o compromisso, né, com o proprietário de administrar o seu imóvel é muito grande, assim como a responsabilidade de manter um serviço padrão e que seja justo para aquele que está alocando, não é? Exato. E, Johnny, para começarmos, qual que é o papel locatário, locador? O que difere uma coisa da outra? Pois é, essa é uma dúvida que eu vejo com frequência, eu vejo as pessoas tendo uma certa dificuldade de diferenciar quem é quem num contrato de locação, né? É bastante comum nas mídias sociais aí que eu acompanho bastante as situações relacionadas à locação, eu vejo o pessoal chamando locador, locatário, mas às vezes e às vezes até nas situações em que a gente atende aqui o pessoal acaba se confundindo, né? Mas um breve resumo o locador é o proprietário do imóvel. Ele é o locador do imóvel. E o locatário é o inquilino, o famoso inquilino, né? Que a gente na linguagem mais comum, né? No dia a dia a gente utiliza como inquilino, mas formalmente ele é o locatário do imóvel, né? Claro que tem outras figuras dentro de um contrato de locação também, né? Existe a figura do fiador, por exemplo, né? Que é muito importante nos contratos que são garantidos por fiador. Às vezes as pessoas acham que, vou assinar como fiador e não vai ter problema, não tem muito problema com isso. É só para ajudar, né? Conheço a pessoa, tá precisando alugar ali, vou assinar para ele. Só que ao assinar um contrato como fiador, você está se tornando o principal pagador, né? O pagador solidário, o principal pagador no caso de uma inadimplência do locatário. E isso é uma responsabilidade bastante grande, né? Porque você está assumindo um compromisso perante terceiros de pagar uma dívida que não é sua. Né? Com certeza. Então, é uma figura muito importante num contrato de locação, que nem sempre aparece, a gente talvez vai falar um pouco mais sobre isso depois, né? Mas pelo menos eu pretendo discorrer um pouquinho sobre garantias locatícias, mas esse é o terceira principal figura de um contrato de locação. E tem alguns outros também que eventualmente aparecem, mas nada muito comum. Assim. Johnny, e assim, geralmente quando a pessoa é o primeiro imóvel que está alocando ou aconteceu alguma situação, precisa mudar para outro imóvel que está alocando, eles falam, a gente ouve, né, os burburinhos, fala, poxa, eu prefiro alugar
não for por imobiliária, eles fazem uma lista completa, pedem muita coisa, são burocráticos demais, são chatos demais, assim não dá, só ganham dinheiro, não fazem nada. Por quê, Johnny? Por que precisa fazer uma lista completa? Qual a importância de um contrato bem feito? Fazer todas as partes entender a importância de fazer uma alocação certinha. Em primeiro lugar, porque a locação é uma relação jurídica, né? Um contrato de locação, ele é um título executivo que você pode executar judicialmente e é nele que você vai estabelecer todas as regras do que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, o que tem direito e o que não tem direito, né? É lógico que a legislação existente hoje no Brasil, ela vai abranger isso, mas em muitos casos a legislação é omissa, né? Ela não teria como ela se preocupar com todos os possíveis casos de acordo com cada cidade, com cada costume. Então, daí ia travar tudo só com a locação. Exato, daí ficaria impossível fazer uma locação, né? Então, a importância do contrato é justamente desculpa. Por que as imobiliárias, elas eventualmente são consideradas burocráticas? As exigências das imobiliárias, elas existem justamente porque a gente precisa padronizar algumas exigências, porque a gente nunca sabe, a priori, a gente não sabe o perfil do cliente que está alugando ou que está procurando alugar, né? Sim. E a gente precisa analisar o cadastro dessa pessoa, a gente precisa analisar essa pessoa, e a maneira de a gente analisar, infelizmente, é tendo alguma documentação. É verdade que algumas imobiliárias, né, a Belo incluída já, elas já são muito menos burocráticas. Hoje a gente consegue aprovar a documentação, dependendo aprovar o cadastro, na verdade, né, aprovar o cadastro do cliente, dependendo da modalidade da garantia escolhida pelo locatário, a gente consegue aprovar aí na casa às vezes dentro de 1 hora no máximo, né? Em alguns casos... Estão fazendo esse processo mais rápido? A gente está fazendo esse processo mais rápido. Em alguns casos, como qualquer análise de cadastro, né, qualquer análise de perfil, pode demorar um pouco mais, porque aí a gente vai precisar de mais algum documento, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, um dos documentos que os clientes, geralmente, eles ficam incomodados de ter que providenciar para nós, a matrícula... Não, além do nome limpo, claro, mas é a matrícula atualizada do imóvel do fiador. Recentemente, né, eu acompanhei a live aí com o Renato, do nosso ofício de registro de imóveis. E o pessoal muitas vezes não entende que a matrícula atualizada do imóvel ele é um documento garantidor da propriedade, né, do fiador, e ela tem uma validade. Então, a validade dela está lá escrita no documento, que é de 30 dias. Se ela estiver vencida, ela não tem validade e eu não consigo analisar o cadastro do cliente por uma matrícula antiga. Eu preciso que seja uma atualizada, né? Um fiador, claro, quando o locatário escolhe a garantia do fiador, a gente acaba sendo um pouco mais burocrático mesmo, porque eu preciso analisar essas documentações. As outras modalidades de garantia já hoje são muito menos burocráticas, muito mais rápidas, e a gente aprova aí, tem cadastro que a gente aprova em 5 minutos, né? Eu vi alguma coisa que vocês estão com pré-pago, uma coisa assim? Não é pré-pago, é a Credipago. Credipago é uma empresa de garantia locatícia que ela atende pelo cartão de crédito, né? Vai com o locatário apresentar um cartão de crédito com um certo limite e a análise deles é muito rápida, é questão de segundos. A gente inserir os dados do cliente no site dele, na plataforma dele, e eles já aprovam ou não aprovam, não tem muita dificuldade. E aí o locatário vai pagar uma taxinha lá, não é muito alto o valor, debitado direto do cartão de crédito por mês, né? É uma cobrança recorrente que não consome do limite da pessoa, né? Então, sim, não fica... Todo mês, como se fosse um Netflix, né? Você cobra todo mês, mas não fica consumindo do limite total do cliente no ano inteiro, né? Resumindo, então, hoje, se a pessoa quer locar, o cliente quer locar, ele tem vários caminhos que podem ser seguidos, né? Não precisa... eu tenho lá o processo de documentação, que eu preciso ver fiador, preciso ver um monte de coisa, não vou conseguir. Se a pessoa está com o nome
redondinho, está com crédito, ele consegue, né? Não precisa ter Consegue, toda a com burocracia, certeza. não precisa se assustar, né? Não precisa se assustar. Mesmo no fiador, a burocracia hoje, a documentação que a gente pede, né? Aqui na Belo, pelo menos, eu não posso falar por outras, né? Mas aqui na Sim. Belo, a gente pede uma documentação bastante enxuta, mas tem alguns documentos que eu não consigo abrir mão. Até porque eu tenho uma responsabilidade para com a outra parte do contrato, que é o locador, né? Sim, ele Porque um precisa contrato saber de quem está locação. morando no imóvel, né? Exato. Porque o contrato de locação, essa é uma confusão que também muitas pessoas fazem. Ah, eu aluguei com a imobiliária, não tem nada a ver com o proprietário do imóvel. Não, você não alugou da imobiliária, você alugou do locador. E a imobiliária tem um contrato A com... imobiliária intermedia essa negociação, né? Esse contrato, né? Mas o Sim. imóvel não é da imobiliária, então eu tenho uma responsabilidade para com o locador que eu tenho que cumprir. E por isso eu preciso exigir algumas coisas, né? Porque se eu deixo de exigir, eu estou descumprindo um contrato que eu tenho com a outra parte. Em geral, os documentos básicos que precisa para... RG, CPF, comprovante de residência, um comprovante de renda e, no caso do fiador, a matrícula atualizada de imóvel. A gente hoje está exigindo 2 imóveis, né, para o fiador, porque, Ah, estão infelizmente, exigindo 2 imóveis. 2 imóveis. O fiador tem que ter 2 imóveis, porque, infelizmente, o STF muda o entendimento a cada mudança de lua, né, no nosso Uhum, ministro do Supremo muda o entendimento do que se pode ou não pode penhorar o bem do fiador. uhum. Então, a gente teve que adotar essa prática aqui na imobiliária por E como precaução. vocês têm uma carteira muito grande, né? Tem que se precaver de muitas maneiras, né? Não pode Exato, dar exato. brecha, né? Porque eu tenho, a partir do momento em que um proprietário de um imóvel deixa o imóvel com a gente, que a gente faz todo o trabalho comercial, a gente, né, e não só comercial, mas administrativo, eu assumo uma responsabilidade. A partir do momento que ele diz, eu vou deixar o imóvel com vocês, é o patrimônio dele, e eu assumo uma responsabilidade. Então eu não posso descumprir minhas responsabilidades para com ele, né? Certo. Então a exigência que eu tenho, ela não é porque não é meu bel prazer ou o bel prazer de alguém, né? É porque infelizmente a legislação brasileira ela tem algumas particularidades, não só a legislação, mas também a jurisprudência, e eu preciso me adequar a elas, né? Infelizmente eu preciso me adequar a elas. Certo. E o cliente foi na imobiliária, achou ou apartamento, ou casa, fez a visita, é isso que eu quero, mandou a documentação, fez contrato, assinou, pagou, paga, né? Paga antes? Não Não paga antes. paga? Em Não hipótese paga alguma. antes? Em Eu, hipótese alguma a gente cobra aluguel adiantado, sempre aluguel no mês subsequente. tá. E aquele negócio que tem, se for sair adiantado, avisa com 30 dias antes, mas a gente Isso, vai chegar lá, eu acho, né? a gente vai chegar, acho que a gente chega lá em algum Vai momento, a chegar gente vai lá. falar sobre isso. Vai chegar lá. Então, fez contrato, escolheu. Qual que é o compromisso do locatário e do locador nessa situação? Está entrando no imóvel, o que cada um tem de compromisso? De dever, tu quer dizer assim, né? De dever, de Os dever. deveres dele. Bom, como eu disse, né? Parte dos deveres, eles vão estar na legislação, parte dos deveres vão estar no contrato, né? A legislação que rege as locações de imóveis, ela é famosa pelo nome Lei do Inquilinato, mas ela tem um número, né? A Lei 8.245 de 91. Ela sofreu uma atualização, se eu não me engano, foi em 2010, dando um pouco mais de segurança para o locatário nas locações. E ela tem 2 artigos lá, que um é o artigo deveres do locador e o outro artigo é deveres do locatário, né? Então, os deveres do locador, né? Vamos falar primeiro do locador. Eu até trouxe algumas anotações aqui, porque lembrar de todos, né? A legislação é longa, então Com certeza, não consigo lembrar de todos de cabeça. com certeza. Mas o primeiro dever de um locador é entregar ao locatário um imóvel em condições de servir ao uso a que se destina. Ou seja, se é um imóvel residencial, ele tem que estar em condições de alguém morar. Ele não pode estar em condições precárias, vamos dizer assim, né?
Sim, certo. Ahn, Outro dever do locador é que ele tem que garantir o uso pacífico do imóvel durante o prazo do contrato. O locador também responde por vícios e defeitos anteriores à locação, né? Também uma vez a gente tem uma certa, a gente tem não, mas felizmente aqui no imobiliário a gente não tem tanto esse problema, mas eu já presenciei algumas vezes em outras imobiliárias, em colegas, parceiros, etc. Que às vezes as pessoas não querem resolver algum problema que já vem diante da locação, alguma coisa assim, né? E querem imputar ao locatário a responsabilidade quando claramente isso não procede. A gente faz uma análise muito criteriosa aqui na imobiliária para que a gente não impute ao locatário a responsabilidade de algo que não é dele, e da mesma forma Sim. também não imputar ao locador algo que é de responsabilidade do locatário. Fazer, né? Uhum. Uh, Até hoje eu falei numa chamada nos stories e falei, estourou um cano na casa que alugo, tá com infiltração. Quem que paga? Locador ou pois é. locatário? Para quem que vai essa conta? Aí a gente tem que analisar de o que causou, né? Se foi um dano causado, por exemplo, estourou um cano, mas esse dano foi causado pelo locatário, né? Digamos, sei lá, o cara furou lá a parede e encontrou um cano, né? Vai jorrar água, vai causar infiltração, isso é uma responsabilidade do locatário, porque ele deu causa, né? Isso no Código Civil, né, prevê que é responsável por consertar algo aquele que deu causa, né? Sim. Então, nesse caso, Então tem que locatário. analisar a situação. Tem que Tudo tem que analisar a analisar a situação. situação. Não, Que não no é, caso, é difícil estabelecer uma regra, né? Eu sempre falo para os que, clientes aqui que às vezes eles dizem, mas qual é a regra? Difícil. e por isso que nem tem uma carteira muito grande, que nem a Deu Imobiliária deu uma Belo. falhadinha aqui na pergunta. Deu uma falhadinha, deu uma falhadinha aqui na pergunta, Douglas. Pode repetir, por Não, favor? por isso que quem tem uma carteira muito grande de locação, que nem a Imobiliária Belo, a correria é grande, né? Porque todo A dia, correria, é com certeza, com certeza. gente, ó, furou minha parede, a luz, o cano, e O chuveiro não está funcionando, vocês a têm que ir torneira até o parou de imóvel, funcionar. analisar a situação para saber o que vão fazer, né? Qual o procedimento que a gente vai tomar, né? A gente tem uma equipe justamente para isso, né? A gente tem uma equipe voltada para a manutenção de imóveis, né? A maior parte das imobiliárias que já tem uma carteira relativamente grande também, né? Se obriga a ter, porque faz parte do nosso dia a dia isso. Sim. E assim, como eu disse, é difícil estabelecer uma regra. É claro que tem regras que tem coisas que acontecem que a gente já sabe de antemão, mesmo sem ir lá em loco no imóvel observar, Sim, né? claro. Por exemplo, quando acontece uma infiltração de parede, por exemplo, né, de uma parede externa para parede interna. Sabe aquelas manchinhas que tem nas paredes dentro dos quartos? Sim, Às vezes uma dá uma bolha na bolha. pintura, uma coisa assim. Isso daí, em geral, é responsabilidade do locador, né? Porque isso vem provavelmente de um dano estrutural ao imóvel, alguma falha talvez na impermeabilização, alguma coisa assim. Telhados, por exemplo, em geral, a não ser que o locatário tenha subido lá e quebrado telhas, em geral, o telhado, a responsabilidade de consertar é do locador também, né? Sim, certo. E Eu sempre tento estabelecer mais ou menos assim, coisas aparentes, né? Por exemplo, quebrou uma torneira, um chuveiro queimou, alguma coisa assim, isso tende a ser de responsabilidade do locatário. Às vezes pode não ser, mas tende a ser. E quando é algo um pouco mais grave, assim, algo mais estrutural mesmo, então aí tende a ser do locador mesmo, a responsabilidade. e quando é do locatário, né? Queimou lá o chuveiro lá, ou é do locador, não do locatário. É do Certo. locador, o inquilino paga essa mão de obra e depois desconta no aluguel ou não? Aí depende, né? Depende do que está estabelecido em contrato e depende do caso também, né? Em muitos casos, aqui na Bela, a gente em geral vai lá, olha, detectamos que a responsabilidade é do locador, então nós vamos entrar em contato com ele e vamos passar um orçamento de quanto custa para arrumar. Se ele quiser arrumar, que a gente arruma, a gente arruma. Se ele quiser contratar alguém para arrumar, ele arruma. Ou em alguns casos também o locador vai dizer, não, deixa o locatário arrumar lá e depois eu reembolso ele no aluguel. Aí a gente reembolsa no aluguel. Entendi. Mas aí também cada caso é um caso, não tem muito uma regra.
Hein, Joner? E prazos de locação. Qual que é o prazo mínimo no contrato para ficar no imóvel? Tem pessoas que entram no imóvel e acabam ficando a vida Uhum. inteira, né? Tem casos, ainda mais cidades como a nossa, Caçador, que é uma cidade Sim. um pouco menor, não é um grande centro, a pessoa acaba se acomodando naquele imóvel, gosta daquela localização e fica. Mas qual que é o prazo mínimo aí que a pessoa pode estar fazendo? Quero sair da casa dos meus pais, vou morar sozinho. Se não der certo, eu volto. E a pessoa Sim. alocou lá e deu 3 meses e ele não quer mais o imóvel. Todo contrato, nem todo contrato tem um prazo, né? Existe a figura de contrato por prazo indeterminado também, né? Você pode formalizar um contrato por prazo indeterminado. A legislação não prevê nenhum contrato mínimo, tá? Não existe algum artigo da lei do inquilinato que prevê assim, o prazo mínimo de um contrato é de tanto tempo. Porém, é O dado que, uma garantia para o proprietário do imóvel que, ó, por um esse certo período, né? vai ficar por um certo período, não vai É, só fazer tudo aqui, daqui a pouco já saiu, né? exato, exato. O que as imobiliárias em geral trabalham, né? Na alteração de 2010, se eu não me engano, a lei do inquilinato passou a prever um prazo de contrato a existência de contratos de 30 meses ou mais, né? 30 Então, meses. 30 meses, 2 anos e meio, né? Aham. E então, durante esse prazo, o imóvel está alugado. Para o locatário isso é bom, porque durante o prazo do contrato, um contrato de prazo determinado, durante o prazo do contrato, o locador, né, o proprietário do imóvel, ele não pode reaver o imóvel. Então, o locatário tem uma segurança de que ele vai poder ficar lá 2 anos e meio. Porque vamos concordar, né, John? Locação tem muito quem mora de locação, Sim, tem muito se ficar pulando de um imóvel para o outro, mudança e sim, transtorno. exato. Isso daí é um custo que, se for botar na ponta do lápis mais os custos de locação, acaba. Não, exato. E também tem um custo emocional, né? Vamos dizer assim, né? Poxa, toda hora você tem que estar se mudando ao bel prazer do dono do imóvel, né? Então, Sim, sim. isso acaba... Porque o que a legislação entende, né? Que o locador tendo o imóvel, ele é a parte mais forte do contrato. Então, ele tenta proteger a parte mais frágil do contrato, né? Uhum, Dessa uhum. forma. Então, hoje as imobiliárias em geral trabalham com esse contrato de 30 meses, prevendo uma cláusula de multa rescisória, prevendo uma multa rescisória, né, tem uma cláusula de multa rescisória no contrato de locação, que deve ser proporcional ao fim do contrato, ela nunca pode ser cobrada integralmente, né, na medida em que o tempo passa, essa Uhum. multa ela vai reduzindo, né, até o fim Ou do seja, contrato. tinha 30 meses, usou 12 meses, tem mais 18. Vai pagar E vai pagar proporcional uma aos multa 18 meses de proporcional aos novo. 18 meses. Aos 18 Uhum. meses que ainda tem para morar. Por outro lado, então, o locador não pode reaver o imóvel, a não ser por um acordo, né, entre as partes, alguma coisa assim, também. Porque todo contrato ele pode ser rescindido. Sim. Depende de um acordo entre as partes, né? Todo contrato ele nasce com a possibilidade de ser rescindido. Se ele não prevê a possibilidade de rescindir, o contrato ele não é exatamente válido, né? Se Ah, você vai sim. executar judicialmente, você vai conquistar o que você pretende, né? Porque Uhum. ele precisa necessariamente prever uma rescisão do contrato. Então, nos Certo. contratos de 30 meses, tem isso. Nos contratos de 12. E aí, a partir do 30º mês, né? Quando vence o Sim, 30º mês, passou. passou, acabou ali. O contrato acaba ali, certo? E agora? Tem que Então, sair do imóvel? em tese, sim. Porém, se o locatário permanecer no imóvel por mais 30 dias, sem a oposição do locador, né, uma oposição formal do locador, esse contrato passa a ser por prazo indeterminado e as cláusulas e condições estabelecidas lá no contrato permanecem iguais, né? Com suas cláusulas de Uhum. reajuste e tudo mais, tudo isso continua igual. Uhum. É, Se o locador. E aí, a partir do momento em que o contrato vira por prazo indeterminado, tanto o locatário quanto o locador podem solicitar a desocupação do imóvel, dando um aviso prévio de 30 dias,
E a Tem, pessoa, né, se o locador pediu o imóvel dando prazo de 30 dias, o locatário tem que sair. E se o locatário sair depois do final dos 30 dias, ele sai, não tem que pagar multa e acabou, tá tudo certo. ou seja, se o locatário, depois de 30 meses, quiser ter alguma garantia, tem que chamar a imobiliária e solicitar um novo contrato. E daí. Se ele quiser ter uma tranquilidade, né, de que Sim, uma tranquilidade. O locador não vai chegar de aqui e ficar mais dizer 2 do anos, por imóvel. exemplo, ele Sim. pode pedir a renovação. Em geral, isso não acontece, tá? Em geral, isso não acontece. Até porque também é difícil o locador pedir o imóvel quando o locatário é um bom locatário. Com certeza, né? Né? Para Porque quem tá assistindo a live é apenas investidor, né? Tem sim, alguns imóveis, um imóvel, ele sempre vai querer manter no imóvel dele um um bom locatário locatário, que que paga pague em em dia, dia, né? que E se a não pessoa está que há cuida do anos, imóvel, né? com certeza, se o locatário está há anos, é porque ele está pagando bem e está cuidando do imóvel, senão já Exato, teria exato. tido umas medidas, né? Assim, só para você ter noção, Belo, a gente tem hoje aqui na Belo, a gente tem contratos de locação aí com mais de 10 anos. Coisa, E né? eles permanecem, e os contratos estão por prazo indeterminado, e enfim, não existe nenhum É, interesse nem do locador nem do locatário de fazer a locação. Né? esses daí são bons de administrar, né? Às vezes dá umas incomodações, né? Mas É, não, né? Qual é o contrato que não, de locação que não vai dar, né? é, Mas e, assim, até eu falei alguma coisa agora que o bom locatário é aquele que paga e aquele que cuida do imóvel, né? sim, São deveres. Eu falei sobre os deveres do locatário, mas pagar o aluguel pontualmente e cuidar do imóvel como se fosse seu, está lá escrito na lei. É um dever do locatário. Então, eu dever. E o que acontece lá se a pessoa passou, né, dia 10 e pagou dia 20? O que aconteceu daí? Deu um problema lá e, putz, não paguei aluguel. O que acontece? aí infelizmente vai ter que pagar multa e juros, porque, enfim, né, o que tá pactuado num contrato é isso. Né, quando o locatário assinou o contrato, ele concordou que se ele não pagar no vencimento, ele pagará multa e juros, né? Essa multa e juros Uhum. elas são estabelecidas no contrato. Não são letras miúdas, tem muita gente que gosta de dizer, mas estava lá nas letras miúdas. Não, não são, elas são bem claras no contrato, né? Qual é a multa e quais são os juros. Cada Sim, cidade, cada empresa, cada proprietário, né, tem a sua regra para isso, né? É lógico que tem certos momentos em que as pessoas passam por dificuldades, né? agora na E pandemia. Agora a pandemia agora foi na uma pandemia, por questão. exemplo, né, a gente teve muita gente que perdeu o emprego, que não estava podendo trabalhar, etc. E eu sempre digo o seguinte, eu gosto muito de conversa, né? Então, Uhum. se está com alguma dificuldade, procura e conversa. Procura a imobiliária, procura o seu locador, né? Independente do modo como você aluga, procura conversar com a pessoa. Não deixe acontecer o problema para depois você ir atrás. Se você já Sim, sabe que talvez não vai conseguir pagar no vencimento, né, procura a imobiliária e diga, olha, estou com uma dificuldade esse mês aí, não vou conseguir pagar no dia, mas eu pago tal dia. Será que o proprietário pode liberar a gente da multa? O máximo que vai acontecer é que você vai ter que pagar a multa, certo? Já está estabelecido no o contrato. combinado nunca sai caro, né, O Johnny? combinado nunca sai caro, exatamente. Agora, é verdade que a resolução amigável das coisas é sempre a melhor saída, né? Tentar brigar, eu acho que nunca é a melhor saída. Certo. Ei, Johnny, e a gente estava falando ali de locador é investidor e tal, e Sim. muitos dos locadores, eles acompanham o mercado, tá bom, vou vender, vou aproveitar essa oportunidade, vou fazer outro negócio, e esse imóvel já está lá com o locatário, e o locador te liga, Johnny, quero vender meu apartamento. O locatário vai ter que começar a receber visitas para a venda do apartamento. Como que é? Como que faz esse meio de campo aí? Certo, dois pontos dela. Bem interessante essa pergunta, porque isso acontece não com tanta frequência assim, mas acontece, tá? E primeiro ponto, o locador colocou o imóvel para venda, o locatário tem direito de preferência.
previsto em lei, não pode se passar por cima disso, tá? Não me lembro agora o número do artigo, se eu não me engano é o 27 da lei do inquilinato. O locatário terá direito de preferência de compra por 30 dias. Então, durante esses 30 dias, aí o que acontece? Né? O locatário tem que ser notificado dessa intenção de venda, e durante esses 30 dias, ele tem a preferência. Então, o locador colocou o imóvel para venda, o locatário ainda não vai receber visitas. O locador tem que esperar que esse prazo de preferência vença, ou que o inquilino se manifeste, né, dizendo que não tem interesse. Muitos inquilinos falam, poxa, eu até queria, mas não estou preparado, vou liberar o imóvel e tal. Ele tem 30 dias para liberar o imóvel, para dizer se tem interesse ou não tem interesse. Né? Para liberar para visita, né? Se ele em geral, né, a gente faz uma boa conversa, sempre resolve. Como eu digo, né, a conversa, em geral, sempre resolve. Então a gente conversa com o locatário, né, o proprietário lá colocou o imóvel à venda, pelo valor tal, né, ele está financiado, ele não está financiado, porque isso é importante que seja passado para o locatário. A gente formaliza isso, e a partir daquele momento da formalização, ele tem esses 30 dias. Dentro desses 30 dias, a gente tem 3 alternativas. Ou o locatário se manifesta dizendo que não tem interesse, né, ele tem que se manifestar por escrito, formalmente, e aí, a partir do momento em que ele se manifestar que não tem interesse, cessa o direito de preferência, mesmo que seja antes dos 30 dias, e o locador passa a poder vender para terceiro. Ou ele se manifesta que tem interesse em comprar, certo? Então, sim, ele tem que se manifestar inequivocamente que ele tem interesse em comprar, né, fazer uma proposta e ajustar o negócio, assinar um contrato de compra e venda e daí efetivamente pagar pela compra do imóvel, daí cessa a locação, né, a legislação brasileira prevê isso, né, que a venda cessa a locação. E a alternativa que a que a gente menos gosta, né, como corretor de imóveis, é quando o locatário não se manifesta pelos 30 dias, nem que sim, nem que não. A gente tem que ficar ali na agonia de esperar 30 dias para saber se vai poder mostrar ou não vai poder mostrar o imóvel, né. Essa é uma alternativa que é muito legal. E muitos fazem só de mágoa, né? Fala, tem alguns que fazem só de mágoa. Tem alguns que a gente consegue convencer a se manifestar. E como falei, eu fico mais na parte da venda, né? Sim. Essa conciliação, depois que o locatário não quis mais o imóvel, liberou para visitas, geralmente também não é tão fácil, porque não. O cliente precisa ver o imóvel, muitas vezes tem uma rotina, um horário. O inquilino tem seu trabalho, chega em casa tarde, final de semana não dá. E é esse jogo, esse quebra-cabeça, né? Mas aí eu ia entrar no segundo ponto, né, da venda de um imóvel locado, né? É dever do locatário permitir a vistoria do locador do imóvel, desde que avisada com 24 horas de antecedência e tal, né? Isso está previsto em contrato também. A gente aqui coloca essa previsão em contrato. E a vistoria do imóvel não é só uma vistoria para ver a situação do imóvel, mas a lei se refere, inclusive, bem claramente que, inclusive na hipótese da alienação do bem, né? Então, o locatário tem o dever de arrumar um horário. Não sabemos, claro que a lei não vai falar exatamente que horário que o locatário tem que escolher, né? Mas ele tem o dever de permitir a vistoria e a visita de terceiros interessados na compra do imóvel. Então, a gente, né, eventualmente a gente passa por essas dificuldades de que o locatário diz que não tem horário, que está sempre viajando, etc. Né? A gente tenta contornar isso no jeitinho, mas também a gente fica meio amarrado, porque se ele disser que não tem, eu não posso invadir o imóvel, né? A gente não pode... É uma situação para nós corretores meio delicada, porque em nenhum momento a intenção é ofender ninguém, é fazer o melhor trabalho, conduzir da melhor maneira possível para que não cause transtornos para ninguém. Afinal, você está trabalhando com pessoas e, poxa, você está trabalhando com uma moradia, o lar da pessoa. E isso a pessoa acaba se sentindo um pouco invadido da privacidade, né? Então é muito delicado, eu já passei por situações assim, não aqui na Belo, felizmente aqui nunca tive nenhum problema muito grave com isso,
mas do locador chegar lá para mostrar o imóvel, daí o locatário lá ele era estudante. Então passava o dia inteiro fora e o apartamento Ah, assim, não era muito arrumado, vamos dizer assim, né? Meio bagunçado, vamos dizer. E aí, claro que o comprador vai lá, vai visitar o imóvel tá bagunçado. Muitas vezes o cara, o comprador, né? O pretenso comprador não vai gostar muito do imóvel. não. Mas enfim, né? Eu não posso também obrigar o locatário que ele E, faça uma e, faxina no muitas, imóvel. e muitas vezes é uma tática, né? Eu falei, vou deixar meio bagunçado aqui, quando eu não É, gostar, eu não preciso sair, sem né? dúvida. Sem dúvida, tem gente que utiliza isso aí de tática também. Mas, Mas é, mas assim, ainda continuando nesse ponto, né, Dalan, que eu acho que é um ponto bem importante de a gente uhum, falar, que, vamos lá, colocou para venda, o locatário não tem interesse, o locador mostrou para terceiros e alguém se interessou em comprar. E sim. comprou. Como que faz? Meu Deus, Deus nos acuda. Né? O pessoal, meu Deus, compraram meu imóvel, tem que sair de imediato. Não, isso não é verdade, né? Nenhum locatário é obrigado a sair de imediato do imóvel. Aliás, em muitos casos, até a pessoa que compra, ela compra justamente porque está alugado e quer permanecer com o locatário. Exatamente, é investidor, né? É investidor, então é muito comum isso acontecer. Tá? Então, nenhum locatário precisa se apavorar com isso, porque acontece muito disso. E o outro ponto em relação a isso é que, digamos que a pessoa que comprou queira usar o imóvel, né? Uhum, Ela tem que respeitar a legislação, né? Se no contrato de locação não contiver uma cláusula de permanência, por exemplo, e esse contrato de locação não estiver averbado no registro de imóveis, em 99% dos casos essas duas condições não são cumpridas, uhum. o comprador pode pedir a resolução do contrato, né? Pode rescindir o contrato, dando um aviso prévio para a desocupação do imóvel de 90 dias, a contar da formalização. Sim. Né? Tem alguns outros requisitos pequenininhos assim, na legislação também para que o locatário possa permanecer no imóvel, mas os principais são esses dois ali que eu falei, né? A cláusula de permanência e também a averbação do contrato de locação no registro de imóveis, né? Na matrícula do imóvel alugado, que aí o locatário teria que fazer, mas, enfim, isso tem um custo, mas quase ninguém fala, né? E mesmo que fizesse, ainda teria que ter a cláusula de permanência, que em geral não tem essa cláusula de permanência. Então, o comprador tem o direito de rescindir o contrato, dando um aviso prévio de 90 dias. Então, você vai ter 90 dias para se preparar, para encontrar um outro imóvel, para se mudar, né, para entregar o Tem que imóvel que se você estava organizar. alugando. Né, você tem 90 dias para se organizar. Não é pouco, 90 dias é um tempo bem considerável assim, Sim. Para se fazer organizar, isso. né? Né? Para se Para se organizar. organizar, exatamente. E aquela situação, o comprador, ele é investidor, Uhum. mas ele pegou um imóvel que foi mal feito o contrato, não teve um reajuste de acordo, aquele inquilino já estava há muito tempo no imóvel, e o investidor fala, ó, eu não quero que você saia, porém eu vou fazer um contrato novo com um reajuste de valores, porque eu acho que o mercado já está diferente. Acontece muito disso daí, de querer fazer uma correção de valores. Não acontece muito, tá? Não acontece muito com frequência, até porque, felizmente, a gente consegue manter os valores dos aluguéis aqui na imobiliária em termos muito semelhantes ao que se pratica no mercado, certo? Uhum. Felizmente, isso não acontece. Fato que a venda cessa a locação, mas se o locador, né, o novo locador, né, então o comprador de imóvel, não denunciar o contrato, né, não pedir a desocupação de imóvel, ele concorda com os termos do contrato Uhum. original. Então, esse reajuste de aluguel, que não é um reajuste, né? Porque reajuste é uma coisa e revisão de aluguel é outra, tem que entrar num comum acordo. Uhum. E aí, se não entrar num comum acordo e o locatário permanecer no imóvel, daí a maneira de retomar o imóvel seria uma ação de despesa, né? Certo, certo. Então, não Porque, é tão simples assim, né? Não é porque uma coisa teve, assim, teve muito investidor comprando imóvel, por exemplo, aqui em Caçador, está muito alta a procura de apartamentos pequenos sim, centralizados, né? Para estudante, vinda da sim, medicina, além da vinda da medicina,
vários outros fatores. Pessoas que vêm trabalhar, pessoas que vêm morar de fora, não querem um apartamento muito grande e querem apartamentos menores. Investidores viram oportunidades, compraram esses apartamentos, pensando como está locando fácil, né? E se você tem uma opção de locação realmente dessas, você aluga na mesma hora, sem dúvida nenhuma. E também agora a gente teve um índice de reajuste que teve Alto. bem alto e com certeza investidores estão atentos a isso, né? Fala um pouquinho aí dessa correção aí do índice GPM, o que é, como que subiu tanto, o que acontece? Subiu, eu tenho que pagar, o que é? O IGPM ele é o famoso índice dos aluguéis, né? É o que a legislação coloca aí como índice dos aluguéis. Embora você possa pactuar qualquer indicador num contrato de locação, você só não pode atrelar a variação do aluguel ao salário mínimo, a moedas estrangeiras, e tem mais uma agora que eu não consigo me lembrar. Mas você, por exemplo, poderia utilizar outros indicadores de inflação, né? Mas o costume brasileiro é o IGPM, certo? O que tá, a maioria dos contratos está lá a correção do IGPM. Eu diria que, claro, não conheço os dados do Brasil inteiro, mas eu diria que quase 100% dos contratos de locação são reajustados pelo IGPM. Em termos Brasil, tá? Não estou nem falando em termos de caçador. Só que tem alguns momentos em que o IGPM ele dá uma descolada assim, né, do índice oficial de inflação, que é o IPCA. Por que isso acontece? Vários fatores, né? Eu sou economista também, não sou só corretor de imóveis. E o IGPM ele mede coisas diferentes do IPCA. Então por isso que invariavelmente eles são diferentes. Por exemplo, eu não lembro agora o percentual exato, mas eu lembro que em 2017, se eu não me engano, em alguns meses de 2017, o IPCA estava positivo, na casa de 2,8, se eu não me engano, mas o IGPM estava negativo. Ou seja, os aluguéis não estavam corrigindo. O aluguel ia ter que baixar, né? Em geral, nos contratos a gente prevê que se o índice for negativo, o aluguel não baixa, ele permanece igual, né? Mas se não tiver isso previsto no contrato, então aí teria que reduzir o valor do aluguel. Agora, em 2020, não lembro agora se foi setembro, não lembro qual mês exatamente, e o IGPM mensal começou a acelerar, e aí o acumulado dos últimos 12 meses começou a subir, chegou na casa dos 2 dígitos, e agora o último indicador que a gente tem, né, o de março, referente a março de 2021, chegou a 31%. 31%, né? 31%. Ou seja, para quem é leigo no assunto, a pessoa... Então o aluguel mil passou a pagar 1.310. Basicamente 1.310 de um ano para o outro. E se está no contrato, ele obrigatoriamente tem que estar pagando, né? A não ser que volte a velha conversa da conversa. Né? Que muitos estão fazendo, né, Johnny? Muitos estão fazendo e os proprietários têm sido solidários em relação a isso. Porque todo mundo entende que é um momento atípico, é uma dificuldade, mas veja que nem todo imóvel que reajusta por esse percentual está, vamos dizer assim, com valor muito alto. Porque aqueles contratos, né, que começaram com valores muito baixos, por exemplo, que pegaram a correção zero, né? Que pegaram um momento lá em que o valor do aluguel estava baixo. Hoje, com essa correção que está acontecendo, eles estão ficando no preço de mercado. Estão entrando no preço de mercado. Eu acho que o que mais complica é os valores comercial. Sem dúvida. Comercial, você tem um ponto bem posicionado no centro e já é um lojista que precisa ter funcionários, todo o custo, e de repente 30% a mais por mês. Isso daí Isso impacta significativamente no orçamento de qualquer empresa, né? Você pagar 30% a mais de aluguel, né? E quando a gente está falando de aluguel comercial, em que os aluguéis são mais altos, né? Não são aluguéis baixos, né? A gente não está falando, claro, dependendo do imóvel comercial, mas quando a gente fala de imóveis térreos, né? Numa avenida principal, como a gente tem aqui em Caçador,
ou até mesmo em shopping center, cujo valor do aluguel é altíssimo, você aplicar um índice de reajuste desse num aluguel de... É claro que 30% é 30% para todo mundo, né? Mas convenhamos Sim. que aplicar 30% num aluguel de 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, pesa, E pesa o, loca... bastante no bolso de uma empresa, né? e o locatário tem que ter a ciência que, às vezes, é melhor fazer um acordo e deixar esse locatário pagando certinho, O conseguindo pagar. locador, o Porque locador ter ciência disso. e se ele já está conseguindo, se ele já está conseguindo pagar, já é uma grande vitória, né? É, E exato. quando o tempo, como já não está tão fácil as coisas, e passar por essa pandemia, passar por tudo isso, com certeza é melhor ele manter um aluguel do que ele deixar a sala vazia lá sem ter renda nenhuma entrando, né? É, Porque é, muito é mais, provavelmente é difícil é mais ou menos alugar. por aí o papo que a gente tem, né, com nossos clientes, né? É, é claro que tudo também depende de como é o locatário, né? Porque, como eu disse, né, existem os bons locatários e existem os não tão bons locatários assim, né? Uhum, E isso tem que ser analisado pelo locador também. Porque sim. às vezes em geral, felizmente, a gente está conseguindo fazer acordo com todo mundo e reajustando num percentual um pouco menor, né? Um pouco menor, não, significativamente menor do que o IGPM, mas nós não estamos mudando cláusula de reajuste, não estamos mudando indicador, nada. Existe um movimento até aí não lembro agora se na Câmara ou no Senado, ou se num congresso como um todo, para fazer um projeto para alterar o indicador, né? Para passarmos a utilizar o IPCA. Mas eu particularmente acho que não convém que se estabeleça isso em legislação e Uhum. deixe que a vontade das partes prevaleçam, né? Eu acho que é mais importante que a vontade das partes prevaleçam em um contrato. E, como eu disse, aqui na Imobiliária Bela a gente tem conseguido renegociar aluguéis na medida da necessidade, né? Com certeza. Tanto com o locatário quanto com o proprietário, a gente tem intermediado isso, né? A gente sente a dor do locatário, a gente entende que isso é uma dor do locatário, e o papo geralmente é o tudo, ó, melhor talvez a gente reajustar um pouco menos e permanecer com o imóvel alugado do que você querer reajustar pelo GPM e aí o imóvel desocupar, e será que a gente consegue alugar de novo, né? O Sim, momento de locação, se né? ficar 3 meses parado, o período que o locatário Pois é, saiu já teria valido a pena ele ter já teria ficado, valido né? a pena reajustar para um valor um pouco menor, né? Então, a Exatamente. gente faz essa análise aqui com bastante cuidado também, né? Da mesma forma que a gente analisa com bastante cuidado a manutenção, a gente analisa essa questão do reajuste, né? Certo. Bacana, bacana, Johnny. E só para a gente dar continuidade, e, poxa, já passou quase 1 hora aqui na nossa conversa. Nossa, nem vi passar, rapaz. Eu falei para você que a conversa tem Vai conversa longe. para Se muito deixar, a tempo. gente fica até amanhã aí conversando. Mas o aluguel, além do aluguel, o que precisa ser pago? Manutenção lá, benfeitorias do imóvel, o que precisa pagar mais uma coisa além do aluguel? Como que funciona? Tudo depende do tipo de imóvel, né? Tudo depende do tipo de imóvel. Uma das Uhum. coisas um dos deveres do locatário, por exemplo, é manter o imóvel em condições de. Ele tem, ele tem o direito de receber o imóvel em condições de uso, ao fim é que se destina, mas ele tem o dever de manter o imóvel, as suas existências, em condições de uso. Né? Então, digamos que se precisa fazer alguma coisa no imóvel, é responsabilidade dele fazer a manutenção do imóvel. Né? Ele Quando, deixa quando de fazer ele, quando ele entra no imóvel, ele entrega uma vistoria, né? Ah, isso, tá sem com a dúvida. pintura, tá com a luz funcionando, tá tudo certinho. Ele tem a obrigação de manter esse cuidado, mantendo, porque se por um acaso o dia que ele for entregar o imóvel, vai ser feita uma vistoria, e se não tiver de acordo como estava, ele vai ter que fazer, né? Isso aí, é isso aí. A gente aqui na Bela, a gente faz uma vistoria inicial, ela totalmente digitada e fotografada. Então, a gente Uhum. tira muita foto do imóvel, De todos justamente os detalhes, né? de todos os detalhes, né, para mostrar exatamente o estado em que o imóvel se encontra. Né, quando o locatário pega o imóvel, quando o locatário entra no imóvel.
E ao final da locação, né, no momento em que o locatário sai do imóvel, que ele vai entregar o imóvel, a gente faz uma vistoria final, desculpa, comparando o imóvel no estado atual, né, do final da locação, com o estado inicial lá da vistoria. E se tiver alguma divergência, esse inquilino vai ser cobrado para que restitua o imóvel, está previsto em contrato e em legislação, né, que ele restitua o imóvel nas condições em que o recebeu, salvo, é claro, deteriorações naturais, né, naturais. Mas é aquilo que eu estava falando, tudo depende do imóvel que a pessoa aluga. Num apartamento, né, ele vai ter, além da obrigação de pagar o aluguel, ele tem os encargos locatícios, condomínio, IPTU. Muita gente acha que o imposto, porque o que determina o IPTU, né, que é o imposto territorial e predial urbano. O Código Tributário Brasileiro diz que o fato gerador do IPTU é a propriedade do imóvel. Na lei do inquilinato, ela coloca como um dever do locador pagar os tributos, salvo disposição contrária em contrato. E nos nossos contratos de locação, a gente prevê que quem paga o IPTU é o locatário, porque é ele que está utilizando o bem lá naquele momento, né? Ou seja, o locador, ele não tem mais custo depois que o locatário entrou. Ele tem, se por um acaso der algum problema estrutural ou que já vinha do imóvel. Depois que o locatário entrou, ele tem todos os custos. Aluguel, IPTU, condomínio, se for um apartamento. Aí que tá, né? Isso que tu falou de não tem mais custos é meio relativo, né? Porque o locatário ele é obrigado a pagar as despesas ordinárias de condomínio, por exemplo, mas as despesas extraordinárias... Uma chamada de capital. Incluindo aí o fundo de reserva, né? Que todo condomínio em geral tem. E, em geral, 10% do valor da taxa de condomínio é fundo de reserva, é obrigação do locador pagar. Né? Só que, como as administradoras de condomínio elas não conseguem separar, né, a cobrança, uma cobrança da taxa de condomínio e outra cobrança de fundo de reserva, acaba que o locatário paga, e aqui na Bela a gente tem o procedimento de reembolsar o locatário disso no aluguel. Né? Todo condomínio que tem fundo de reserva, a gente reembolsa o Porque, afinal, quando for usado esse valor de 10% lá do condomínio, vai ser para manutenção e benfeitorias no para bem benfeitoria, do... né? Ele não pode ser usado. O fundo de reserva, em geral, ele tem lá nos regimentos internos, ele não pode ser utilizado para manutenção. Aí que tem uma pegadinha bem interessante, viu, Delano? Quando o fundo de reserva é utilizado para alguma manutenção do prédio e o locatário está morando no imóvel, né? Quando esse fundo de reserva vai ser repartido, é obrigação do locatário pagar. Isso está previsto em legislação. Mas em geral os condomínios conseguem fazer essas manutenções, né, com o recebimento das taxas de condomínio como um todo, e o fundo de reserva fica realmente para emergências ou para eventuais benfeitorias lá na frente, né? E benfeitoria é uma responsabilidade do locador pagar, nunca vai ser do locatário. E você acha importante o locatário ele ter seguro, por exemplo, seguro de incêndio? Com certeza, a gente coloca isso como obrigatório no nosso contrato de locação, até por segurança do locatário, porque, veja, o seguro incêndio ele vai cobrir os danos ao imóvel, e somente ao imóvel, né, o seguro incêndio que nós contratamos, que a gente pode, né, que a legislação permite que a gente contrata, é para cobrir danos ao imóvel em caso de incêndio. Nosso seguro ainda a gente consegue incluir, né, um produto da nossa seguradora, da seguradora parceira que a gente trabalha, danos por vendaval também. Isso é muito vantajoso, eu já chego lá e explico por quê. Mas, no caso de um incêndio ocasionado naquele imóvel que o locatário aluga, se ele atingir outras pessoas, ele pode ser responsabilizado também. Se ele foi o causador, né? Sim. E aí o seguro incêndio ele vai te ajudar. Estourou um botijão de gás na cozinha, tá fazendo a comida, deixou o forno ligado, pegou fogo, né? Sim. E geralmente, graças a Deus, geralmente muito difícil acontecer, né? Mas não, muito, muito difícil acontecer. Graças a Deus eu nunca precisei acionar um seguro incêndio. Eu até tive, vamos dizer assim, sei lá, sorte, né? Mas não gosto muito de falar desse jeito porque parece que
E eu Sim. fiquei feliz com isso, eu não fiquei. Mas eu lembro que quando eu morava em Florianópolis, eu trabalhava como vistoriador numa imobiliária. E pouco tempo depois que eu saí da imobiliária, um apartamento num prédio que a gente administrava, ele acabou pegando fogo e tal. E não foi muito grave, né? Ninguém se machucou. Mas ocasionou danos ao prédio lá também. E aí o seguro-incêndio bancou lá, né? Bancou a Ótimo. restauração e tal. É, Então, não é muito comum, né? Tanto é que se você pega lá o custo do seguro-incêndio, ele é baixíssimo, porque o risco é baixo, né? O sim. seguro é precificado pelo seu risco, né? E o preço do seguro-incêndio ele é baixo. A parte do vendaval, aqui em Caçador, é bem importante, porque a gente, né, recentemente a gente teve aí 2 ou 3 situações de vendaval aqui, E daí né, se encaixa um pouco mais, talvez, para residência, para casa, geralmente, né? casas, né? Para O casa, para apartamento pode ser casa. vidro e tal, mas a casa é mais O, atingível, né? o vendaval ele garante vidro também. Então, num vendaval, por exemplo, num apartamento o vento foi muito forte, bater os vidros e quebrar, o seguro incêndio vendaval ele cobre isso. Ah, certo. Mas em casas que tem o risco do telhado ou em barracões, né? Uhum. Isso dá uma boa ajuda. É, com Teve certeza. casos aí no último vendaval que tivemos, não me lembro agora quando é que foi exatamente, foi no ano passado, até teve uma. Acho que foi no mesmo dia, não lembro se foi no mesmo dia, foi algum tempo antes, naquele vendaval bem feio que teve em Água Doce, Tangará também, que Sim, sim, cresceu sim. bastante Foi uma lá. semana depois, foi uma semana depois. Eu não lembro exatamente quando que foi, mas a gente teve alguns casos em que nós abrimos sinistro, né? E a imobiliária Belo fez todo o papel, né, que tinha que fazer. Abrimos o sinistro, né, como nós contratantes do seguro incêndio e vendaval, para cobrir os custos do conserto de telhados, etc, né? A gente teve Certo. casos em que o conserto de telhado ia custar aí quase 15 mil reais e saiu por 500 reais. Ó, o Edson Bartolo tá Pro falando que foi proprietário de dia imóvel, né? 30 de junho. 30 de junho foi. 30 de junho, o Edson tá falando aí pra nós. 30 de junho, é isso mesmo. A gente ainda tava no meio da pandemia, né? Tava uma situação complicada. Eu não tenho certeza, mas eu acho que nessa época a gente até. Não, a gente tava de volta no escritório. Teve uma época que a gente teve que ficar em home office também, além daquela de março, né? Mas eu lembro que foi uma situação bem difícil e a gente, né, acionamos o seguro, a Por seguradora. ter essa proteção, conseguiram E passar um pouco mais tranquilo. conseguimos resolver rapidamente, né? Todos os telhados a gente conseguiu resolver bem rápido. As casas que estavam com problema no telhado, né? De telhas que voaram, quebraram, etc. E com um custo bem menor para o locador de imóvel, né? Bacana, que bacana. Joner, cara, muito bacana o papo. Tem papo aí pra gente ficar um tempo inteiro, Tem, dá mais para uma fazer hora mais umas 2 ou conversando. 3 lives, se quiser, aí, sobre Muito. locação. Resumindo, dúvidas sobre locação, locatário, locador. Para não ter dúvida, não ter problemas, acho que a base de tudo, um contrato bem feito. Um contrato bem feito, muito bem feito e assim, né? Procure uma imobiliária, procure um corretor de imóveis para se precaver. A gente vê muitas vezes, né, as notícias aí falando de procurar corretor de imóveis para compra e venda, e o pessoal esquece que na locação também É é importantíssimo importantíssimo. o papel do corretor de imóveis na locação é importantíssimo, né, o conhecimento que a gente tem a respeito de legislação, né, de direito imobiliário para dar uma tranquilidade maior para todas as partes do contrato, né? É fundamental. É fundamental a assessoria que uma imobiliária e um corretor de imóveis podem dar para um contrato de locação. E assim, né, Joner, teve dúvida? Liga, vai da imobiliária, não tenha vergonha de pedir, não tenha Não, com vergonha de se certeza. informar, não tem problema nenhum, nunca alugou, Não, não não. sabe como pede, é melhor se informar do que... Com certeza, é melhor se informar, não ter aquele preconceito que a gente falou lá no início da burocracia das imobiliárias. Exatamente, Ela é mais um preconceito do que uma realidade, né, Darlan? com E certeza, cada com vez mais certeza. a gente vem tirando toda a burocracia da locação
justamente no intuito de melhorar, né? A Belo aqui hoje a gente está pronto para atender todo mundo, a gente tem uma equipe preparada, né? Com conhecimento técnico, né? Com empatia com as pessoas também. Enfim, a gente procura fazer sempre o melhor. É claro que às vezes a gente vai acabar não fazendo o melhor, o melhor não, mas a gente não vai atender às exigências de todo mundo, da né? maneira que é, porque da maneira que a pessoa quer, porque a gente tem as nossas regras, a gente tem que seguir, porque como eu disse, né? A gente intermedia duas partes e a gente tem regras que a gente tem que seguir para com o locador. Sim. Então muitas vezes a gente vê o locatário chateado com a imobiliária, porque a imobiliária não atende ele como ele quer, mas é porque a gente não pode abrir mão de algumas coisas, porque a gente tem que respeitar um outro lado também, né? Com certeza, com certeza. E como você falou, né, Joner, o melhor de tudo é a conversa. É a conversa, tudo é a conversa. Vai, conversa e coloca o papo em dia que tudo se resolve, né? A gente está aqui para remediar corretor, imobiliárias de caçador do núcleo imobiliário para ajudar a todos. Né? E preferencialmente procure imobiliárias do núcleo imobiliário, né? A gente desenvolve um baita de um trabalho ali no núcleo, né, Darlan? E essas lives aí que você tem feito é só uma das com certeza. Das grandes coisas que vem fazendo aí pelo núcleo, inclusive. E sempre aquela coisa, procure imobiliárias credenciadas, né? Corretor de imóveis. Até já abrindo um parênteses, eu vi o Eudes e o Edson Bertotto aqui na live comentando. Semana que vem, dia 29, na quinta-feira, é com eles que são lá da Geomaster, e sabem tudo sobre a área rural. E eles vão tirar todas essas dúvidas que a área rural, ainda mais nós que estamos numa cidade que está em volta de áreas rurais. Com certeza. Tem muita coisa para conversar, né? Tem muita coisa. O Eudes é um cliente nosso aí. Gosto bastante dele. Tem imóvel com a gente. Eu acho muito bacana ver eles aí. Que bom que vai ter uma live sobre isso. Então, semana que vem, quinta-feira, conto com a presença de todos. Pessoal, semana passada eu não pude participar, mas essa semana que vem, com certeza eu vou olhar. Muito bacana. Muito obrigado, João. Obrigado mesmo. Bem bacana. Obrigado a todos que participaram aí. Vai ficar salva a live. Se acha interessante, alguém precisa escutar aí que foi falado sobre locação entre locatário, locador. Curta aí, manda para quem acha que precisa escutar também. Obrigadão, Joner. Boa noite a todos. Abraço, até mais, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.